E aí pessoal, vamos para mais um vídeo de questões. Como é sabido, é de suma importância a resolução exaustiva de questões de prova. E é mais eficiente ainda quando essas leis você estuda, resolve questões acrescentando a lei seca, a leitura da lei seca. Com isso fica mais compreensível o estudo da lei seca, você aprende a forma mais eficiente de estudá-la. Então, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Primeira questão. Julgue o item subsequente relativos a processos licitatórios. A contratação direta por notória especialização é caso especial de inexigibilidade de licitação. Questão correta. Este artigo aqui é muito importante, o artigo 25. O artigo 24 diz respeito à dispensa de licitação. Então, só que lá são muitos incisos. O ideal é você estudar, memorizar primeiro os pontos mais relevantes em relação ao artigo 25, são poucos incisos, porque se a questão cobrar um assunto informando que é dispensa de licitação, mas que você está vendo, não, que é inexigível tal, mas que o assunto lá da questão de respeitar a dispensa de licitação, você vai saber por quê. Você vai ter isso daqui em mente, os pontos mais relevantes. Então, primeiro você estude o artigo 25, são poucos incisos, memorizar as palavras-chave, depois você vai para o artigo 24. A questão aqui está correta de acordo com o artigo 25, inciso 2. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Questão. A contratação direta por notória especialização em caso especial de inexigibilidade de licitação. Notória especialização. Notória especialização inexigível. Aí aqui tem um ponto importante que a banca também costuma cobrar. Vedada a inexigibilidade para o quê? Serviços de publicidade e divulgação. Isso daqui é muito cobrado. Então, a banca pode colocar que é permitido a inexigibilidade para publicidade e divulgação, só que ela vai colocar, óbvio, uma situação hipotética, tá? Vai contar uma história. Então, os artigos e seus derivados vão ter que decorar ele todo. Você tem que memorizar as palavras-chave. Você vai memorizar as palavras-chave e vai fazer a leitura corriqueira do artigo, inciso, seja o que for, porque você lembrando a palavra-chave, vai vir no seu subconsciente o contexto dela, que é a leitura habitual dos artigos. E para aproveitar como é um artigo muito importante, vamos ler aqui o que diz o inciso 1. Para que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa, representante comercial exclusivo, vedada, preferência de marca. Isso daqui é muito importante também, muito cobrado em prova. Memoriza, vedada, preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo quê? Pelo órgão de registro do comércio local, em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo sindicato, federação, confederação patronal ou ainda entidades equivalentes. Memorize isso daqui também, pois também já foi cobrado em prova. Sindicato, federação, confederação patronal ou ainda entidades equivalentes. Inciso 3. É inexigível para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou
ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Esses incisos são muito cobrados em provas, então eu grifei aqui os pontos mais importantes para você memorizar e fazer a leitura habitualmente para que você tenha a melhor compreensão do contexto, do conteúdo. Lei seca não se decora, se compreende, porque o CESP às vezes costuma parafrasear o artigo na prova. Ele coloca uma questão, mas que está muito diferente do artigo, porque ele está utilizando palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então você tem que procurar compreender o artigo, seus derivados. Questão 2. Um órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de um posto de saúde comunitário, orçado em 350 mil. O prazo de execução da obra será de 13 meses. Tendo como referência esse caso hipotético, diga o item a seguir, considerando a legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia. A modalidade licitatória convite poderá ser utilizada nesse certame licitatório. E aí, questão certa ou errada? Um órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de posto de saúde comunitário, orçado 350 mil. O prazo de execução está 13 meses. Vamos lá para a questão. Sempre antes de eu ir para a resposta, você pode dar pausa no vídeo caso você queira pensar um pouco mais sobre a resposta. Vamos lá. O item está o quê? Errado. Porque houve uma alteração no valor através do artigo 1º, inciso 1, a linha A do decreto 9.412 de 2018, que diz o seguinte: os valores estabelecidos nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 23 da 8.666 ficam atualizados nos seguintes termos: para obras e serviços de engenharia. Cadê aqui? Aqui. Obras, serviços de engenharia, que trata, né? Ficou em com a modalidade de convite até 330 mil. E a questão diz o quê? 350 mil. Então, está errado. Não é possível convite aqui. Então, é uma questão sim que cobra algo assim bastante sutil. E para facilitar aqui o estudo de vocês, tornar mais amplo, eu trouxe aqui o restante também da informação. Em relação a obras e serviços de engenharia, convite até 330 mil. Tomada de preços até 3.300.000. Concorrência acima de 3.300.000. Para compras e serviços não incluídos no inciso 1, convite até 176 mil. Tomada de preços até 1.430.000. Concorrência acima de 1.430.000. Para facilitar ainda a memorização de vocês, eu vou mostrar aqui o material que eu fiz no vídeo anterior, já tem um tempinho. Vamos lá, convite, obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia. Antigamente era até 150 mil, aí atualmente até 330 mil. Se você for lá no site do Planalto, vai encontrar ainda esses valores antigos aqui em vermelho. Mas lá no finalzinho do inciso tem um link lá que vai cair no decreto que alterou os valores. Então aqui eu utilizei cores diferentes para ajudar na memorização. Aí aqui concorrência e tal, em relação a obras e serviços de engenharia antes, aí tem um valor que é antigo e atualmente o valor atualizado. Concorrência em relação a compras e demais serviços antes, o valor antigo
e atualmente aqui os valores atualizados, e assim paulatinamente em relação aos outros. Caso você queira, dê uma pausa no vídeo para procurar memorizar. Isso aqui é muito importante, pois é muito cobrado em provas. Então vamos voltar lá às nossas questões. 3. Com relação a licitações e contratos administrativos e as disposições da Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item que se segue. Configura a hipótese de dispensa de licitação a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, desde que o profissional seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. A gente falou sobre isso daqui no vídeo, no início. E aí, pense um pouquinho, o que você acha? A questão está correta ou errada? Bom, vamos então à resposta. Questão errada porque é inexigível. Na verdade, a questão em tela diz respeito à inexigibilidade e não à dispensa de licitação, conforme o artigo 25, inciso 3. Aqui vamos lá novamente. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. A questão diz a contratação de profissional de qualquer setor artístico, tal, diretamente ou por intermédio de empresário exclusivo, desde que o profissional seja consagrado pela crítica especializada ou opinião pública. É quase um copia e cola do inciso 3. Contratação profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, tal. E para ficar impregnado na sua mente, na sua memória, inexigível, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo sindicato, federação, confederação patronal ou ainda entidades equivalentes. É inexigível para a contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, sempre está lendo para ficar bem fixado na sua memória e não esquecer mais. Próxima questão. Um órgão público pretende realizar processo licitatório para a construção de um posto de saúde comunitário, orçado em 350 mil. O prazo de execução da obra será de 13 meses. Tendo como referência esse caso hipotético, julgo o item a seguir. Considerando a legislação aplicável à contratação de obras e serviços de engenharia, a legislação lista hipóteses de execução de obras e serviços para os quais é dispensada a realização de licitação em razão da natureza da obra que se pretende executar, como é o caso dos postos de saúde. Então, o que você acha? Questão certa ou errada? Vai pensando aí, que eu vou ver o negócio aqui.
Voltei. Vamos para a resposta. A questão está errada. De acordo com o artigo 24, inciso 1, está errado, pois, segundo o caso em tela, esse inciso diz respeito ao valor da obra e não em relação à sua natureza. Olha bem. Considerando a legislação lista hipóteses de execução de obras e serviços para os quais é dispensada a realização de licitação em razão da natureza da obra. Então a questão está errada aqui neste ponto. Por isso tem que ter muita atenção mesmo, porque é muito sutil. Daí você resolvendo muitas questões de prova, você tem que analisar os pontos que a banca pode alterar. Você tem que fazer o seguinte: quando você vai estudar a lei seca, você tem que ler ela, estudar, como se você fosse examinador da prova. Suponha aí você está lendo um artigo, aí você para e pensa: se eu fosse examinador, o que eu iria alterar no artigo para que o candidato errasse a questão? Então, aí você vai vendo os pontos mais importantes para você memorizar. Artigo 24, inciso 1. É dispensável para a licitação para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A, inciso 1 do artigo anterior, desde que não se refira a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Então aqui, como vocês podem ver, diz respeito ao valor. Então a questão está errada. Essa foi uma questão difícil. Acerca de licitações e contratos administrativos, julgue o item subsequente. A Lei 8666 autoriza a administração pública a modificar unilateralmente contratos administrativos para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contratado. E aí, questão certa ou errada? Vamos para a resposta. Questão correta. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta lei confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades do interesse público, respeitados os direitos do contrato. A Lei 8666 autoriza a administração pública a modificar unilateralmente. Então, melhor adequação, finalidade do interesse público. Aqui, ó. Quase copiei e coloquei. Então, aqui você vê que é muito importante a leitura da lei seca e memorizar aqui os pontos mais relevantes. Modificação unilateralmente, melhor adequação, finalidades, interesse público. Então, respeitados os direitos do contrato. Então, leia, releia. É normal que a pessoa comece a ler a lei seca e não entenda nada. Mas de acordo que você vai lendo, vai resolvendo questões, vai lendo, marcando as palavras mais importantes, você vai pegando o jeito da coisa. O segredo é persistir. Vamos lá. Julgo itens subsequentes relativos a processos licitatórios para a promoção de atividade de natureza artística, técnica ou científica. A modalidade licitatória apropriada é o convite. Para a promoção de atividades de natureza artística, técnica ou científica, a modalidade licitatória apropriada é o convite. Vamos ver.
No artigo 22, parágrafo 3º, vamos ver o que diz aqui. O convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Vamos lá. Concurso é a modalidade de licitação, concurso, entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico e artístico. Qual é? Concurso e não convite. Continuemos. Mediante a instituição de prêmios ou remunerações aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Para facilitar sua memorização, concurso para tomar posse são quantos dias? Até 30 dias. E para entrar em exercício, até 15 dias. Então, modalidade que diga respeito a concurso, você vai lembrar o que? De 45 dias. Então, aqui tem muitos pontos relevantes aqui para você memorizar. Eu coloquei aqui, cabe salientar que é de suma importância a leitura da lei seca. Abaixo deixarei o artigo e seus derivados que você precisa saber, pois são muito cobrados em provas. Vamos lá. São modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão. Às vezes a banca coloca pregão, mas aqui de forma expressa estão esses daqui. Esses parágrafos aqui também são muito importantes, por isso que eu os coloquei aqui. Vamos lá. Não foque no cansaço, foque, se imagine tomando posse no cargo público. Sabe que o sacrifício é temporário, mas a recompensa, eu te garanto, vai ser por toda a vida. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificações exigidos no edital para execução do seu objeto. Memorize: concurso, fase inicial de habilitação preliminar. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o segundo dia anterior. Memoriza que até o terceiro dia. De qual data? Da data do quê? Do recebimento das propostas. Aqui é muito cobrado pela banca. A banca gosta muito de modificar essa parte aqui, que gosta coloca a partir da data de tal coisa, que seja diferente daqui. E aqui é óbvio, a banca coloca a partir do quarto dia, do segundo dia. Então, são pontos que você precisa memorizar. Concorrência, fase inicial, habilitação, tomada de preços até o terceiro dia, a data do recebimento das propostas. É óbvio que você vai fazer a leitura corriqueira do parágrafo todo, vai ler ele todo, mas vai memorizar as palavras-chave. Porque se a banca falar aqui, por exemplo, a concorrência tal, fala até o terceiro dia, opa, não tem nada a ver com concorrência. Então, essa forma de memorizar ajuda bastante. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de quantos? 3. Memorize isso aqui, muito importante. 3. Mínimo de
3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia. Afixará a cópia do quê? Do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 48 horas. Errado, até 24 horas. A banca costuma colocar 48 horas, fique esperto. Até 48 horas do que? Da apresentação das propostas. Eu grifei os pontos mais importantes para você memorizar. Convite, cadastrados ou não, mínimo de quanto? 3. Fixará o que? Cópia de que? Instrumento convocatório. Antecedência de até quantas horas? 24 horas. Do que? Da apresentação das propostas. Então, concorrência, fase inicial de habilitação preliminar, tomada de preços até o terceiro dia, anterior à data do que? Do recebimento das propostas. Convite, cadastrados ou não, mínimo de 3, fixará o que? Cópia de que? Instrumento convocatório. Antecedência de quantas horas? 24 horas. Do que? Da apresentação das propostas. Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de que? Prêmios, remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de quantos dias? 30 dias, 15, 45 dias. Concurso público, o que você lembra? A pessoa tem que ser técnica, tem que ter seus talentos, tem que ter muito estudo, muita... Quando você passa no concurso público, você ganha o quê? Prêmios, elogios. E o que você vai ganhar também de muito bom? A remuneração. Para tomar posse no concurso público, são até quantos dias? 30 dias. E para entrar em exercício, até quantos dias? 15 dias. 30 mais 15 igual 45. Então aqui você tem os pontos mais importantes para você memorizar para a sua prova. E para ficar impregnado na sua memória, você não esquecer mais: concorrência, fase inicial, habilitação, tomada de preços até o terceiro dia do que? Da data do recebimento das propostas. Convite, cadastrados ou não, mínimo de 3, fixará o que? Cópia do que? Do instrumento convocatório, antecedência de até 24 horas do que? Da apresentação das propostas. Concurso, o que você vai memorizar? Concurso técnico, científico ou artístico. Prêmios ou remuneração. Antecedência mínima de quê? 45 dias. Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou produtos legalmente apreendidos ou penhorados ou para alienação de bens imóveis previstas no artigo 19, a quem ofereceu maior lance igual ou superior ao valor do que? Valor da avaliação. Leilão, bens móveis inservíveis, apreendidos ou penhorados, ou para alienação dos bens imóveis, maior lance igual ou superior ao valor do que? Da avaliação. E pela última vez, para ficar impregnado, tomada de preços até o terceiro dia, a data do recebimento das propostas, convite, cadastrados ou não, mínimo de 3, afixará cópia, instrumento convocatório, antecedência mínima de até 24 horas da apresentação
das propostas. Concurso técnico, científico ou artístico. Prêmios ou remuneração mínima de 45 dias. Leilão, bens móveis inservíveis, apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis, maior lance igual ou superior ao valor do que da avaliação. Vamos lá. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, parágrafo 3º trata do convite. Existindo na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite realizado pelo objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Isso daqui é muito cobrado em prova também, então você fique atento quanto a isso. Existindo na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite realizado para o objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite. A banca pode colocar que é facultativo, é facultado. No mínimo, a mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Quando, por limitações do mercado, manifesta o desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção de número mínimo, número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º, que diz respeito ao convite, essas circunstâncias deverão devidamente justificadas no processo, sob pena de quê? Repetição do convite. A banca cobra muito essa última parte aqui, ela inventa qualquer coisa, menos repetição do convite. Então, limitações do mercado, manifesta desinteresse dos convidados, impossível, número mínimo, deverão justificados sob pena do que? Repetição do convite. Esse último termo aqui é muito importante. Sobre repetição do convite. É vedada a criação, isso aqui é muito cobrado em provas também. Vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo. Esse parágrafo é muito simples e é muito cobrado em provas. Então, memorize. Vedada a criação de outras modalidades ou a combinação delas. Outras modalidades de licitação ou a combinação delas. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação também. Então, memorize, que é muito importante. Você também pode ir grifando no seu material, caso queira. Na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, que diz respeito à tomada de preços, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos nos artigos 27 a 31, que comprove a habilitação compatível com o objeto da licitação nos termos do edital. Eu sei que foi um pouco cansativo, mas é para o seu bem. Vai ajudar muito nas provas. Você precisa saber aqueles conceitos ali. Próxima questão. A partir da Lei 8.666, diga o item a seguir. Na execução do contrato, o contratado não pode subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento. E aí, o que você acha da questão? Vamos para a resposta. Está errado, segundo o artigo 72 caput. O contratado na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviços
o fornecimento até o limite admitido, em cada caso, pela administração. Na execução do contrato, o contratado não pode subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento. Então você vê aqui que é leitura da lei seca. Você tem que ler a lei seca. A questão está errada, porque aqui diz que não pode, mas na verdade pode sim subcontratar. Então é muito importante que você leia, releia e também marque as questões que costumam cair em provas. Eu tenho um vídeo que ensina como fazer isso, criar material, tal, fazer estatística. E aqui falando a importância de ler a lei seca, tal. Então é isso aí, leia bastante a lei seca. Prossigamos. Julgue itens subsequentes relativos a processos licitatórios. A modalidade licitatória concorrência admite que se estabeleça uma etapa de pré-qualificação para licitantes interessados. E aí, o que você acha? Pense aí. Vamos lá para a resposta. Questão correta, conforme artigo 114, parágrafo 2º. Na pré-qualificação serão observadas as exigências desta lei relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e à análise da documentação. A modalidade licitatória de concorrência admite que se estabeleça uma etapa de pré-qualificação para licitantes interessados. Na pré-qualificação serão observadas as exigências dessa lei relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e análise da documentação. Então a questão está correta. Aí vamos ler aqui o parágrafo 1º. A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior. Coloquei aqui, tá, de importância, a leitura da lei seca, não, tá. Então, é isso aí, o negócio é ler bastante. A partir da lei 8666, julgue o item. As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão, em particular, à seguinte sequência: licitações para execução de obras e para prestação de serviços obedecerão, em particular, à seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo, execução das obras e serviços. Deixar você pensar um pouco. As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão, em particular, à seguinte ordem: projeto básico, executivo, execução das obras e serviços. Vamos para a resposta. A questão está correta. De acordo com o artigo 7º, vamos lá. As licitações para execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte sequência: projeto básico, projeto executivo, execução de obras e serviços. Então, a pessoa que conhecia os incisos do artigo 7º acertou essa questão com
facilidade. Questão da banca Quadrix. Então, é isso aí. Prossigamos. Considerando as disposições da Lei 9.784, que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e da Lei 8.666, Lei de Licitações e Contratos, julgue o item a seguir. Quando for tecnicamente justificável, será permitida a realização de licitação cujo objeto inclua bens de marca, características e especificações exclusivas. Quando for tecnicamente justificado, será permitida realização de licitação cujo objeto inclua bens de marca, características e especificações exclusivas. E aí, o que você acha dessa questão? A questão está certa? Está errada? Vamos para a resposta. A questão está correta. Vamos lá. De acordo com o artigo 7º, parágrafo 5º. É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo, ou seja, exceto nos casos em que for tecnicamente justificável, ou ainda quando for o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Então, em regra, não pode, mas aqui é o que? A exceção da regra. Por exemplo, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas. Isso daqui é a regra. Até exclusivos é a regra. Aqui é a exceção da regra. Por isso que eu falo, você não tem que decorar, você tem que procurar compreender o que você está lendo, está estudando. Salvos, ou seja, excetuado, ou seja, exceto, nos casos em que for tecnicamente justificável. Tecnicamente justificável. Então, a questão está correta. Aos poucos você vai pegando o jeito da coisa. O negócio é muito resolver questões exaustivamente e muita leitura da lei seca e marcando as palavras-chave. Em vez da pessoa sair, muitos fazem assim, sai marcando tudo. Não, isso aqui não é a forma correta. Você tem que marcar as palavras-chave, as mais importantes. Eu tenho um vídeo que ensina como utilizar o marca-texto de forma correta, tanto em PDF quanto no celular também. Tem o Vatmeco no celular. Vamos lá. No tocante a licitações e a contratos no âmbito da administração pública, julgo o item a seguir. No regime de execução indireta por empreitada, por preço global, o poder público contrata terceiros para a execução de obras por preço certo e total. Então já vá pensando aí. No regime de execução indireta, por empreitada, por preço global, o poder público contrata terceiros para a execução de obra por preço certo e total. E aí, o que você acha dessa questão? Se quiser, pode dar uma pausa no vídeo. Bom, então vamos à resposta. O item está correto. Está conforme o artigo 6º, inciso 8. Vejam. Para os fins desta lei, considera execução indireta,
Execução indireta. Aqui o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: empreitada por preço global, empreitada por execução indireta, empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço, certo? E total, execução da obra, execução de obra, ou serviço, preço certo e total. Então, a questão está correta, de acordo com a linha A, inciso 6, parágrafo 6º. Artigo 6º. Então, a questão é praticamente copia e cola aqui. Então, vamos lá, prossigamos. Jogo próximo item, relativos a compras no serviço público. Para que um edital de licitação seja impugnado devido ao descumprimento de normas e condições por parte da administração pública, é necessário que o interessado na impugnação comprove a sua participação no procedimento. Comprove sua participação, o interessado na impugnação comprove a sua participação no procedimento como licitante. Para que um edital de licitação seja impugnado devido ao descumprimento de normas e condições por parte da administração pública, é necessário que o interessado na impugnação comprove o que? A sua participação no procedimento como no licitante. Então vamos para a resposta. Questão errada, pois não há necessidade que o interessado na retrocitada impugnação comprove participação em procedimento como licitante. E aqui informa que é necessário. É necessário. Artigo 41, parágrafo 1º. Mas vamos ler logo aqui. A administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. Parágrafo 1º. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no parágrafo 1º, artigo 113. Qualquer cidadão é o que? Parte legítima para que impugnar edital de licitação por irregularidade. Não há nada aqui informando que ele tenha que comprovar sua participação no procedimento como licitante, não. Então a questão está o quê? A questão está errada. Artigo 41, parágrafo 1º. Vamos prosseguir. Julgue o próximo item relativo às modalidades de licitação. Inclusive a prova aqui foi domingo agora, acho que foi domingo passado. Muita gente fez essa prova desse concurso aqui. Aos que passaram, parabéns. Aos que não passaram, perseverar, estudar até passar. Se não desistir, o seu dia vai chegar. Você vai conseguir. Vamos lá. A concorrência pública pressupõe uma fase preliminar, denominada habilitação, que habilita os que poderão participar na fase seguinte, a de classificação. A concorrência pública pressupõe o quê? Uma fase preliminar, denominada
habilitação, que habilita os que poderão participar da fase seguinte, a de classificação. Deixa você pensar um pouco. Então vamos para a resposta. Está de acordo com o artigo 22, parágrafo 1º. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial mesmo que fase preliminar, é equivalente, equiparável, como você quiser, de habilitação preliminar. A preliminar comprove possuir os requisitos, ou seja, que a habilita para participar da seguinte fase: requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Então a questão está o quê? Correta a questão. Item 3 está correta. Essa daqui é aquela relação que eu mostrei de concorrência, convite, leilão, tomada de preços. Então é muito importante a leitura desses parágrafos, que eles são muito cobrados em provas. Considerando a legislação pertinente à licitação e contratos administrativos, julgue o item subsequente. Desde que o serviço seja de natureza singular, a contratação de empresa de notória especialização para realizar a capacitação de servidores públicos poderá ser feita por meio de dispensa de licitação. Novamente, assunto dispensa de licitação, inexigibilidade são assuntos muito cobrados em provas. Desde que o serviço seja de que? Natureza singular. A contratação de empresa de notória especialização para realizar a capacitação de servidores públicos poderá ser feita mediante dispensa de licitação. Vamos para a resposta. Que são está o quê? Errada. Pois ela se trata de inexigibilidade e não de dispensa de licitação. Então, artigo 25, inciso 2. Combinado com o artigo 13. Bom, artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais em empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Aqui não tem nada a ver com o assunto, mas isso que vocês precisam memorizar também, que é muito cobrado em provas. Para fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, ou seja, capacitação de servidores públicos, ao mesmo que treinamento e aperfeiçoamento de pessoal, no caso aqui, parafraseando servidores públicos. Então, a questão está correta, baseado no artigo 25, inciso 2, combinado com o artigo 13, inciso 6. Eu esqueci de colocar o inciso 6 aqui. Inciso 6. Então, aqui você vê como, por exemplo, é que nem eu falei da outra vez, a pessoa chega aqui e marca assim. Você não tem que marcar assim. Você vai marcando as palavras-chave, ó. Natureza singular, notória especialização. Sempre vai ter alguma coisa que vai fazer você lembrar. E é como eu falei, o CESP, por exemplo, Concurso Superior Tribunal de Justiça,
normalmente ele parafraseia o artigo, inciso, a linha, parágrafo, seja lá o que for, e você tem que compreender para acertar a questão. Vamos lá. Ainda tem um comentário aqui, vamos lá. O artigo 25 é de suma importância, pois você sabendo ele, caso a banca informe um inciso que diz respeito à dispensa de licitação e diga que se trata de inexigibilidade, você acertará a questão por eliminação. Assim, deixarei este artigo abaixo para que você memorize ou memorize. Vamos lá. Artigo 25. É inexigível. A licitação, quando houver inviabilidade de competição, em especial, é inexigível para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedado o quê? Preferência de marca. Isso aqui tem que ficar impregnado na sua memória. Vedada preferência de marca. Vedada preferência de marca. Vedada preferência de marca. Devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local, em que se realizaria a licitação ou a obra ou serviço, pelo que quem são? O que são, quer dizer, sindicato, federação, confederação patronal ou ainda pelas entidades equivalentes. A gente já viu isso daqui e vê de novo para ficar impregnado na sua memória e você não esquecer mais. É inexigível para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de quê? Publicidade e divulgação. Inciso 3. É inexigível para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. E a última questão. Eu sei que foi cansativo, mas é para o seu bem esse vídeo. Tem que resolver muitas questões, leitura da lei seca. Eu sei que essa é uma lei muito chata de estudar, mas você tem que ver que vai valer a pena. O importante é que você passe, tome posse no cargo público, entre exercício e depois você vai ficar tranquilo por toda a vida. Acerca de licitação e contratos administrativos, julgue o item que se segue. É permitida a combinação de modalidades. Olha que a gente já falou sobre isso daqui no meio do vídeo. É permitida a combinação das modalidades de licitação previstas na Lei 8.666, de modo a propiciar ao gestor maior flexibilidade das contratações públicas, de modo a propiciar ao gestor maior flexibilidade nas contratações públicas. E aí, o que você acha? A questão está correta? Está errada? Deixar você pensar um pouco. Enquanto isso, tomar um gole d'água, que a voz está quase indo embora. É permitida a combinação das modalidades de licitação prevista na Lei 8.666, de modo a propiciar ao gestor maior flexibilidade nas contratações públicas. A questão está o quê? Errada. Aqui está que é permitida, mas na verdade é o quê? Vedado, ou seja, proibida. Artigo 22, parágrafo 8º. É vedada a criação de outras... A gente já falou sobre isso aqui. Criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das referidas neste artigo,
Então, isso daqui é muito simples de memorizar e é muito cobrado em provas. Vedada é criação e combinação de outras modalidades. Memorize. Vedada a criação e a combinação de outras modalidades de licitação. Então, é isso aí, pessoal. Parabéns para você que chegou até o fim do vídeo. Eu sei que é cansativo, é uma lei chata, que é uma lei sobre licitações, contratos, é muito chato de estudar, mas você está investindo seu tempo no seu futuro e com certeza o seu esforço vai valer a pena. Hoje pode ser de sofrimento, de renúncia, mas eu já passei por isso e eu tenho certeza que se você não desistir, a recompensa será certa. Então, é isso aí, pessoal. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!